Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre gestão da cadeia de suprimentos. Para a gente entender o que é uma gestão da cadeia de suprimentos, a gente precisa saber o que é uma cadeia de suprimentos. Então, aqui tem uma figura que demonstra a composição de um tipo de cadeia de suprimentos. Então, eu tenho aqui o fornecedor, tem uma indústria, que é o nosso tema de interesse, tem uma distribuição, tem o varejo, que seria intermediário até a chegada do produto ao consumidor. Então, o que seria gerir essa cadeia de suprimentos? É justamente os processos que são utilizados para gerenciar os fluxos de bens, serviços, finanças e informações de forma integrada entre esses diversos participantes da cadeia, que pode ser as fábricas, os fornecedores e os clientes finais, certo? Na definição de valor, a gestão de cadeia de suprimentos é uma metodologia criada para alinhar todas essas atividades de produção, armazenamento e transporte de forma sincronizada, visando a obtenção da redução de custos, a minimização de ciclos e a maximização de valor percebido pelo usuário final em busca de grandes resultados. Gerir uma cadeia de suprimentos leva em conta a localização dos fornecedores de matéria-prima, a forma como os produtos eles são fabricados, como é feita a previsão e o planejamento da demanda para fazer o equilíbrio entre a oferta, né, e a demanda, a armazenagem do produto, como ela é feita, a entrega do produto, a distribuição do produto ao cliente e o feedback do serviço de atendimento ao cliente e a melhoria do processo. Então, são elementos que fazem parte da gestão da cadeia de suprimentos. Qual é o objetivo dessa gestão? Otimizar o serviço, reduzir os custos para esses participantes da cadeia, principalmente, e para a empresa-chave, a qualidade do produto ofertado pela organização e a satisfação dos clientes finais. Quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos, esses suprimentos é o suprimento que vai para o cliente. Então, o principal objetivo da gestão da cadeia de suprimentos é entregar o que o cliente quer no preço e nas condições que ele espera. E aí a gente vai entender que existem várias formas de estruturar uma cadeia de suprimentos. E aí é preciso levar em consideração, nessa configuração, 3 elementos. Os que participam dela, que são os membros, as empresas que participam dessa cadeia, as dimensões estruturais, a forma como ela está configurada, né, a sua composição, e os diferentes tipos de interligação de processos. Quais são os processos que ocorrem? Quais as formas que interligam esses membros da cadeia, certo? Então, a gente vai ver cada um deles. O primeiro item a ser pensado na cadeia de suprimentos é a identificação dos membros. Os membros de uma cadeia de suprimentos são todas as organizações com as quais a empresa focal interage direto ou indiretamente. O que é essa empresa focal? Então, eu tenho uma indústria. Para manter essa indústria, eu tenho relações no ambiente externo com outras organizações. Outras organizações que vão fornecer produtos e matérias-primas para a minha produção e empresas que vão, né, me ajudar a distribuir esse produto para o cliente. Então, essa empresa focal vai lidar diretamente ou indiretamente com diversos outros componentes na sua cadeia de suprimentos. E aí eu posso dividir esses componentes em membros primários, que são todas as empresas que adicionam valor aos processos de negócio, aqueles que entregam matéria-prima, aqueles que fornecem tecnologia, apoio na produção, fornecem os recursos humanos necessários. Então, são membros primários da minha cadeia de suprimentos. E tem os membros suportes, que providenciam conhecimento, facilidade ou recursos aos membros primários. Quem são esses membros suportes? Os membros suportes são os bancos, as companhias que fazem leasing de veículos,
proprietários de armazéns que alugam espaço, companhias que providenciam mão de obra temporária, empresas que cuidam da segurança patrimonial, empresas que fornecem alimentação. Lembrando que, em determinados momentos, uma organização ela pode desempenhar um papel de membro primário de um processo e de membro suporte em outro processo. Existem várias formas de se pensar a estrutura de uma cadeia de suprimentos. Uma delas é considerar a sua estrutura horizontal, a vertical e a posição da empresa foco. A estrutura horizontal é definida pelo número de níveis da cadeia. A estrutura vertical é definida pelo número de empresas em cada um desses níveis. E a posição da empresa foco é definida pela posição horizontal da principal empresa dessa cadeia de suprimentos. Aqui a gente tem um exemplo para a gente visualizar. Então, tem aqui a posição da empresa foco. Horizontalmente, eu tenho fornecedores de primeira camada, que estão aqui, fornecedores do meu lado esquerdo. Fornecedores de segunda camada, então eu tenho 2 níveis de fornecimento. Dentro desses 2 níveis, eu tenho 2 empresas fornecedoras de primeira camada e tenho 5 empresas fornecedoras de segunda camada. Do meu lado direito, eu tenho os clientes. Então, eu tenho 3 clientes principais de primeira camada e tenho 4 clientes de segunda camada. E aqui está minha empresa foco. Então, eu estou analisando horizontalmente a minha cadeia, horizontalmente e verticalmente pelo número de empresas que eu tenho aqui. E aqui está a posição da minha empresa foco, certo? Uma outra forma de analisar a estrutura é aquela proposta por Slack, que divide a cadeia de suprimentos em 3 níveis. Então, eu tenho uma cadeia interna, que são os meus processos internos da minha estrutura organizacional. Eu tenho uma cadeia de imediata, né, e tenho uma cadeia total. Lembrando sempre que nessa parte a gente tem abastecimento e nessa parte da cadeia a gente tem distribuição. Aqui a gente tem o abastecimento de matéria-prima e de produtos que são necessários para a produção em si e a distribuição do produto ao cliente final. Identificados os membros, identificada a estrutura da cadeia de suprimentos, é preciso saber como esses membros, como essas empresas elas estão interligadas. Quais processos são importantes para que sejam bem geridos, para reduzir o custo, otimizar o tempo de entrega do produto ao cliente. Então, existem alguns processos que são primordiais. Aqui estão listados 8 desses processos. Então, a gestão da relação com os clientes, a forma como as organizações lidam, né, com os clientes, a gestão do serviço que é ofertado para o cliente, a gestão da demanda, a forma como os pedidos são atendidos, como é que ocorre o fluxo de produção, que é a gestão do fluxo de manufatura, a gestão das relações com os fornecedores, como é que é essa relação entre entre a empresa focal e os fornecedores, o desenvolvimento do produto e a comercialização, né? Quem participa do desenvolvimento do produto, quem dá suporte, como é feita a comercialização e a gestão de retornos. Que são os produtos que voltam do cliente, né, especificamente, e também os produtos que voltam do fornecimento. Então, se houve algum problema de fornecimento e eu não aceitei aqueles produtos, não recebi aqueles produtos que veio do fornecedor, há essa devolutiva. Como é feita essa devolutiva para o fornecedor? E aqui estão os processos de negócio que ocorrem na cadeia de suprimentos. Então, o planejamento é um processo que vai estar tanto no abastecimento, quanto no fazer, quanto no entregar e quanto nos retornos. O planejamento ele ocorre em todos os processos de negócio. Mas na cadeia de suprimentos existem os processos de abastecimento, que são os processos relacionados à aquisição de materiais da empresa focal. Quem são os fornecedores e como é essa relação com os fornecedores. Tem o fazer, que é a produção, e os testes da empresa focal. Como ela desenvolve o produto, como ela realiza os testes, quais são os equipamentos utilizados. Então, é a produção em si. A entrega, quais são os canais de distribuição da empresa.
como é que chega esse produto ao cliente. E os retornos de entrega do produto ao cliente e também os retornos do abastecimento. Um aspecto bem interessante que muitas pessoas confundem, inclusive muitos profissionais, por conta da logística ser um processo que está intrínseco à gestão da cadeia de suprimentos, é confundir o conceito de gestão de cadeia de suprimentos com logística. Então, gestão da cadeia de suprimentos não é logística. A logística é um subconjunto da cadeia de suprimentos. Os dois termos eles não são sinônimos. Então, se você utiliza os conceitos, você acha que esses dois conceitos eles são iguais, ou você utiliza essa nomenclatura com a mesma definição, então está na hora de fazer essa correção. Então, o que é logística? A logística é a parte dos processos da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações correlatas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes. A confusão que ocorre entre gestão de cadeia de suprimentos e logística é porque a logística ela faz parte de todas as etapas das atividades da cadeia de suprimentos, né? Que vai desde do abastecimento, que é a logística de abastecimento, até a distribuição ao cliente final, que seria a logística de distribuição, passando pela logística interna da fábrica, PCP, material, estocagem. Então, essa confusão que existe é porque os processos logísticos eles estão muito relacionados aos processos de gestão da cadeia de suprimentos. Mas é interessante que a gente não confunda esses dois conceitos e não utilize expressões de forma equivocada, ok? E com isso a gente termina a nossa aula sobre gestão da cadeia de suprimentos. Até a próxima!